Eu sou o Geraldo Santo e sou da TV Relacionamento. Olá, internautas, iniciamos mais um programa Você é Top. E hoje nós vamos bater um papo com uma pessoa muito top, um escritor meia-linha, publicitário daqueles de mão cheias. Tom James Kutz, cara. Muito prazer, viu? Prazer em vê-lo, sempre estar com você. É muita bondade, é muita honra para um pobre marquês o Kendi me convidar aqui para dar essa entrevista para vocês. Conta um pouquinho pra gente. Bom, eu vim lançar esse livro, vamos mostrar primeiro. Vamos mostrar. Isso, foi lançado agora há pouco tempo. No final desse vídeo vocês vão encontrar aí como é que chama? Um GC. Eu só sei a linguagem publicitária. É um banner que vai estar com informações onde vocês podem ler. Eu não vou mentir para vocês, tá? Vocês podem ler esse livro de graça. Não todo, é claro. Vocês vão ler até ter vontade de continuar lendo. Daí vocês vão ter que comprar. Certo. O pobre escritor não vive. Perfeito. Então conta um pouquinho sobre você, a sua trajetória. Bom, também não só como escritor, mas também como Bom, primeiro eu tenho um grande amigo que chama Kenji Sakamoto, que gosta de algumas coisas que eu gosto também. Nós dois somos tarados por história em quadrinho. Então eu venho da publicidade. Antes da publicidade eu fazia história em quadrinho, mas um negócio muito infantil, quando eu era moleque. Moleque, eu estou dizendo, é 12, 13, 14 anos. Aí, sempre gostei, coleciono história em quadrinho, coleciono até hoje, tem obras fantásticas, você não me deixa mentir, né, Tessa? Sem dúvida, sem dúvida. Tem coisas, as pessoas que não conhecem o quadrinho profundamente, não sabem o que estão perdendo, porque o quadrinho é o cinema nasceu do quadrinho. Antes de fazer um filme, você tem que fazer um storyboard. Perfeito. O storyboard, quando o cara é bom no desenho, né? Sim. Aquilo já virou roteiro. Aquilo já virou, é o roteiro, pronto, você vê, você viaja, né? Semana passada, desviando um pouquinho do tema, eu volto já. Eu passei na Comics, que você conhece, que é assim, o templo dos quadrinhos lá na Jaú, e eu sou muito aficionado de um escritor, você deve conhecer muito bem, melhor que eu até, em inglês, que é o Garth Ennis. Sim. É daquela turma lá do Sandman, como é o nome dele, o Neil Gaiman. É daquela mesma turma, só que esse é doidaço. Aí eu normalmente procuro por autores. Eu encontrei um do Garth Ennis, que é um terror absoluto, fantástico. Comprei, capa dura, lindo. Mas vamos voltar ao que interessa. Aí, quadrinho no Brasil, esquece, né? Então, eu fui para arquitetura, não ia ganhar dinheiro com arquitetura, entrei na publicidade. Estou falando de época pré-histórica da propaganda. Não existiam escolas de publicidade. Então quem sabia, sabia, quem não sabia, não sabia. Tanto que quando começaram as escolas, inclusive a Escola Superior de Publicidade e Marketing, SPM, eu fui um dos primeiros alunos. Eu já trabalhava em propaganda e eu, naquela época, o Roberto Alípida, que era do LPZ, era o diretor. Eram 2 anos de curso. Eu fui fazer para ter um papel. Eu já era publicitário, já fazia anos. Aí eu não acabei, porque não tinha o que aprender lá. A gente aprendeu ali no Canivete. Aí o governo, na época, considerou, para que existissem escolas de publicidade, isso faz parte da história, é bom vocês saberem, vocês que vão seguir publicidade. Hoje nós estamos aqui atrás é o Mackenzie. O Mackenzie tem curso de publicidade, tem a Escola Superior de Propaganda e Marketing, tem a outra lá em Morumbi, que dava... Bom, não tinha professor, a FAAP, não tinha professor, eu inclusive cursei FAAP, mas artes plásticas. Aí, para que pudessem ter universidades, tinha que dar diploma para a gente, para os que já eram publicitários. Então o governo considerou doutor honoris causa as pessoas que já estavam em publicidade há 5 ou 6 anos, etc. Só
pedir o diploma em Brasília e receber. Bom, para encurtar a história eu nunca pedi, então eu não posso nem dar aula de publicidade, com tudo que eu sei, com tudo que eu vivi. Bom, e as Barbies? Bom, vamos às Barbies. Isso aqui já é uma época mais próximo de hoje em dia. Nos anos, final dos anos 80, 90, a agência para a qual eu trabalhava fora do Brasil. Na época eu trabalhava no Chile. Eu não era exilado político, eu trabalhava lá porque ocorreu de precisar de uma pessoa com os meus predicados no Chile. Nós ganhamos a conta da Mattel Toys no Chile. Eu não vou contar essa história porque eu pretendo que esse meu amigo lance meu livro Minha Vida com as Barbies, porque eu cuidei das Barbies 6 anos e durante esse tempo, só para dar uma palhinha legal, eu transformei uma Barbie de carne e osso em Miss Universo, Cecília Poló, uma chilena que depois foi primeira-dama, casada com Carlos Menem, primeira-dama da Argentina, é chilena. Muito minha amiga, ela era uma Barbie real, que fazia performance, era Barbie rocker, uma roqueira. E essa menina ganhou, eu acompanhei ela e ganhou Miss Universo. Você pode imaginar, você é um homem de marketing, um homem de relacionamento, de cultura, você pode imaginar o que representa para uma empresa como a Mattel, você ter um brinquedo teu, humano, transformado em Miss Universo, principalmente uma Barbie, que a Barbie, para quem não sabe, ela é o começo, toda essa história de feminismo que se fala hoje, que é uma babaquice do cacete, isso começou lá atrás, antes da queima de sutiã, etc e tal, a Barbie, porque a Barbie, ela era uma boneca que ela era independente, né? Ela tinha a Barbie dentista, a Barbie astronauta, a Barbie chofer de caminhão, tinha a Barbie de tudo. Então ela era uma mulher independente, ela era um role model, né? Ela era um modelo para as meninas. Assim, eu não dependo de que um homem me sustente, eu sou uma pessoa inteira, completa. Eu tenho minha profissão, eu vivo numa boa. Então, esse feminismo de hoje, com o perdão da palavra, de defecar na Paulista, porque sabe que acha bonito, isso é escroto, é só escroto, isso não é feminismo. Feminismo é você ser diretora de uma grande empresa, é você ser independente, é você continuar mulher, independente do meio que te cerca, né? É uma besteira que eu acho, por exemplo, feminicídio. Não existe feminicídio, existe homicídio. A palavra homicídio não significa matar homem, significa matar um ser humano. Pô. Então, se é ser humano, tanto faz seja mulher ou homem. Sim. Então, feminicídio é balela. Mas vamos voltar. Teus livros anteriores. Meus livros. Aí, eu tive uma agência de publicidade. É muito difícil competir com as multinacionais. Eu trabalhei em multinacional a vida inteira, sei muito bem como é que é a coisa. Por exemplo, você não monta uma agência de propaganda e pensa assim, eu vou fazer o lançamento do próximo carro da Ford. Forget it. Você jamais vai fazer o lançamento do próximo carro da Ford, porque quem faz o lançamento do carro da Ford é a J. Walter Thompson em qualquer lugar do mundo, porque existe um International Alignment e a conta da Ford é da Thompson, aqui no Japão, na China, onde tiver conta da Ford. Então você vai ficar com a Quirera. Você vai ficar com, sei lá, com as porcarias, as continhas pequenas, dos caras que não têm dinheiro não te pagam. Então, depois de muita luta, etc. Tal, e sabendo que isso acontecia, mas achando que podia vencer o dragão, eu libertei o Kraken. E aí eu disse, não, estou fora, fechei a agência, vou me dedicar só à literatura, que sempre foi uma coisa que eu gostei, sempre escrevi. Eu era diretor de arte, faço quadrinho também, sim. Quem diz sabe. Aliás, se vocês entrarem no meu site, depois se o Kendi for gentil, ele bota o meu blog. Perdão, isso é uma estupidez. Não tem problema. Perdão, eu sei disso e me penitencio. A gente não deve nunca deixar o telefone ligado. Bom, voltando às vacas frias. Se ele deixar, ele bota o meu blogspot, vocês vão ver os quadrinhos que eu fiz lá, etc. Aliás, tem um quadrinho que eu acho que você nunca viu, que é mais ou menos novo, mas não seguiu em frente. Eu faço porque gosto. Interessante. Tá? Mas chama Lost Land Motel.
Está publicado nos Estados Unidos. Lá chama Lost Land Motel. Tem um nome em inglês, em português, não me lembro. Eu lembro lá da Liz Vamp. Ah, sim, não, na Liz Vamp, não, eu nunca fiz nada da Liz Vamp. Liz Vamp eu conheço ela. Das meninas. Era a Maisie Muchachas. Isso, a Maisie Muchachas. Esse é interessante, esse Lost Land Motel, só saiu o número 1 e 2, porque não vai, não tem jeito. Aqui no Brasil não tem jeito, não tem condição financeira para fazer. É caro para fazer e não tem retorno nenhum. Quem é que ilustrou isso? É o Hector. Tá. Aliás, essa capa é do Hector Gomes Alício, que é meu... Somos uma dupla há anos na publicidade, fora da publicidade. Meus desenhos, Você sabe que eu pinto também. Então, estávamos falando dos quadrinhos, os livros. Aí eu fechei minha agência de publicidade, chamava Agência K, e tinha alguns clientes bons. Cheguei até a Bombril aqui no Brasil uma época, uma parte da Bombril, que causou uma inveja desgraçada em duas agências grandes aqui em São Paulo, que fizeram todo o possível para me derrubar. Mas aí eu fechei a agência e disse, vou me dedicar aos meus livros. Eu gosto muito de ficção científica, eu comecei com um livro de contos do dia 33, A Casa dos Mortos, sim, que você deve conhecer. Sim. Na verdade, esse não foi o primeiro. O primeiro livro foi Laila, o Divórcio de Deus. Foi publicado em Portugal, né? Foi publicado aqui no Brasil pela Geração, lá do Imediato, e depois foi publicado em Portugal também, por um autor português muito bom, infelizmente já falecido, morreu muito jovem, o Luiz Miguel Rocha, que tem uns livros bárbaros também. Se vocês procurarem o Luiz Miguel Rocha, ele faz ficção, mas sobre intrigas no Vaticano. É muito interessante. E o Deus Joga Dados, quando que começa? Bom, então vamos lá. Foi Laila, o Divórcio de Deus, depois A Casa dos Mortos, que não tem nada a ver com Laila, porque Laila tem um personagem, né? Que é Rick Amadi, que é um Neo-Zeus, um deus que vive na Terra, no Sri Lanka, e que, por se sentir sozinho muito tempo no passado, criou uma mulher que era perfeita, etc. E em um determinado momento cansou dela e exilou ela numa outra dimensão. E o livro se passa quando ela consegue escapar dessa dimensão e vem para a Terra e resolve acabar com o mundo, porque o mundo, segundo ela, era o trenzinho elétrico de Deus, né? Bom, aí depois vem um dos contos, que eu dei um intervalo, e vem o segundo do que seria a trilogia do Rick Amadi. O primeiro foi Deus Joga Dados, o segundo Vidas, Diversão Mortal. Tanto um como o outro foram publicados também em Portugal, e o Vidas, Diversão Mortal também, eu acho que foi publicado na Dinamarca. Oh, bacana. Bom, aí vem o melhor deles, e não é porque você está aqui. Aí é o da editora Laços, do Kendi, que é o Deus Joga Dados. Deus Joga Dados se baseia na famosa frase que Einstein teria dito, que é Deus não joga dados. Eu pessoalmente acho que Deus joga dados. Não só joga, como se for preciso, ele dá uma roubadinha para ajeitar as coisas. Então, esse livro é muito interessante. Esse livro vocês podem comprar na editora Laços. Esse livro se passa, e é interessante até pela atualidade, né? Temática mesmo. Ele se passa na Coreia do Norte, em Pyongyang. A maior parte da ação se passa em Pyongyang, se passa em vários lugares do mundo, mas a maior parte da ação se passa em Pyongyang, e é muito interessante para os leitores conhecerem os costumes, que é o país mais fechado do mundo. Sim. E foi uma pesquisa de 5 anos que eu fiz, envolvendo até a CIA, através da internet, etc. Eu, no livro, até me dou ao luxo de dar as coordenadas, longitude e latitude, de onde estão as bases de mísseis da Coreia do Norte, que eu consegui através do site da CIA. Para quem se interessa por essas coisas, é legal. Depois do Deus Joga Dados, bom, teve outros antes, teve
Fome de Cão, que fala sobre bulimia e anorexia. Foi feito em conjunto com alguns médicos, o meu psiquiatra, inclusive. Não pensem que eu sou louco, não. Eu sou amigo de um grande psiquiatra, o Taketanazes Cordaz. Eu fiz 2 livros com ele, Fome de Cão e o Manual do Descasado. Interessante. Como eu sou casado pela 4ª vez, eu acho que eu entendo do assunto. Então, quando você é um descasado, você é um produto velho, usado, você tem que dar um jeito na embalagem, se colocar melhor na prateleira, fazer uma oferta, etc. Então, esse Manual do Descasado fala disso, de como é que você retoma a tua vida depois de uma separação. E eu acho que estou esquecendo coisas. E daí vem a História Flutuante. Tema, inclusive, o título é muito bonito. Eu gostei. Até mostrando a capa aqui, pode falar. O Histórias Flutuantes é o seguinte, eu vou contar para vocês até para abrir a curiosidade. Em 1973, em pleno regime militar dos chamados anos de chumbo, um amigo meu, eu sempre transitei nessa área de artística, gráfica, literatura, histórias em quadrinho. Esse tinha uma revista, dessas revistas de bordo, que você recebe quando você viaja nos aviões. E ele está junto com um pessoal da Inglaterra, ele queria fazer uma reportagem sobre o Rio São Francisco para colocar na revista. Vinha, na época, o dono das vedettes. Vedettes são aqueles barcos que tem no Sena, na França, e no Tamisa, na Inglaterra, que são barcos que têm uma cobertura de vidro, você janta no barco e passeia pelo rio vendo a cidade à noite. Esse cara vinha para experimentar, fazer essa viagem do São Francisco, que é uma viagem que começa em Minas e acaba na Bahia, leva 8 dias, para ver a viabilidade de trazer esses barcos elegantes, com ar-condicionado, fechado com vidro, onde o mosquito não te pica, etc., para fazer essa viagem no São Francisco, que é essa barcaça aqui, Almirante Guimarães. Essa barcaça veio do Mississippi. Essa tem ainda as placas lá, eu viajei nela, tem as placas, ela era do Mississippi da época do Mark Twain, da época do Tom Sawyer, do Huckleberry Finn, né? E essa barca está aí. Eu viajei nela, levava 8 dias. As vedettes iam fazer isso em 3 dias, com experiência gastronômica, mistura de cozinha francesa com cozinha brasileira, etc. Para gente chique e caro. E esse cara vinha para fazer essa viagem, ver como é que era. E tinha um grupo de pessoas convidadas para essa viagem, que viajava nesse deck aqui em cima, viajava em cabines, enquanto que os retirantes viajavam aqui embaixo. Os caras embarcam na barca, esticam uma rede entre uma viga e outra e dormiam ali. E aqui em cima era só, nessa viagem especificamente, gente chique. Então tinha famílias tradicionais, o cara convidou um grupo de pessoas diferenciadas. E era regada a vinho? Vinho importado, porque eles levaram, porque aqui não tem. Bom, aí o que acontece? Se alguém de vocês que está vendo essa entrevista lembra de um seriado de televisão que passou há muito tempo atrás, chamava Upstairs, Downstairs. Sim. Não sei se você lembra. Se passava na Inglaterra e esse Upstairs, Downstairs se referia a os patrões que viviam no castelo em cima e os empregados, a criadagem no andar de baixo. Mesmo endereço, só que tudo diferente. Downstairs e Upstairs, né? Bom, isso aconteceu aqui, tinha o Upstairs e Downstairs. Eu estava aqui como fotógrafo, porque esse meu amigo disse, você não quer tirar umas férias, fazer uma viagem diferente, etc. Tal. Você fotografa, tira as fotos, mas é interessante porque ele me disse, não quero nada de pobreza, não me vem com essa história de pobreza, eu só quero coisa bonita. Eu falei, tá bom. Bom, muita pobreza, é claro. Eu tirei as fotos bonitas para a revista. Eu tirei a maioria para mim. Certo. E guardei, e conheci gente interessantíssima, e o que aconteceu nessa viagem é absolutamente inacreditável. Vocês precisam ler o livro para saber. Só para vocês terem ideia, 2 dedos foram perdidos nessa viagem, e o Lula não estava a bordo. Então, eram outros dedos. Então, para conhecer um Brasil, que a maioria dos brasileiros desconhece, esse livro eu acho que é fundamental.
Então você vai entender uma série de coisas, por que é do jeito que é. Foram 8 dias assim inacreditáveis. Foi em 73. Por que eu estou lançando esse livro agora? A primeira coisa é que o meu bom senso me disse que eu ia esperar morrer todos os militares da época para depois publicar o livro. Mas demora. Isso para demorou. Em segundo lugar, existem coisas que não podem ser negadas. Por exemplo, naquela época, com todas as barbaridades, estupidezes e burrices que foram feitas, e foram feitas muitas, os milicos tiraram o Brasil de 48ª economia do mundo e passaram para a 7ª. Então, alguma coisa boa os caras fizeram. Então, bom, muito bem. Hoje eu tenho uma visão um pouco diferente daquela época. Hoje até, se você me permite dar uma opinião política, eu gostaria muito que as coisas retomassem aqui no Brasil a mão de gente competente, sim, não desses caras que estão aí, porque estão fazendo uma besteira em cima da outra. E o que aconteceu? Eu esperei todo esse tempo, lancei o livro e nem ia lançar o livro. Aí aconteceu o seguinte: esse livro caiu na mão de gente de cinema. Não era nem livro, era só o original. Rascunho. Não era o rascunho, era o original, mas estava no meu computador em Word. Não, isso tem que virar filme, etc. Vamos fazer filme, etc. Bom, para minha surpresa, conseguiram uma verba expressiva para fazer a roteirização. Já está sendo feita. Eu recebi, estou dando entrevista para o Kendi hoje, eu recebi há 3 dias atrás a primeira prova da roteirização, para que eu dê uma olhada, e me comprometi até com a pessoa que está roteirizando de ler nesse fim de semana para ver. Vocês sabem que livro é livro, filme é filme. Exato. Eu vou até dar 2 exemplos que eu sempre dou com relação a isso. Se você pegar o livro 2001 do C. Clarke, ele é um livrinho de ficção científica. Se você pegar o filme 2001 do Stanley Kubrick, é um dos maiores filmes que já foram feitos no cinema. Então, nesse caso, a literatura ficou para trás do cinema. Outro caso que eu pessoalmente acho que a literatura ficou para trás do cinema é de um grande escritor, Humberto Eco, que escreveu lá O Nome da Rosa, que é um livro chato pra cacete. Muito grosso. Não, chato, cheio de rodapé em latim, etc. E o filme foi uma maravilha, onde o Sean Connery deu um banho de interpretação. Esses são os casos. Agora, na maioria das vezes, os livros são melhores que os filmes. Sim. O diretor é tão bom que acaba fazendo um filme melhor que o livro. Esse daqui o livro vai ser melhor que o filme. Não sei. Eu espero, eu realmente espero. A minha filha é a primeira que lê meus livros sempre, ela faz a primeira revisão. É claro que a filha você não pode levar muito em consideração. Mas a minha filha, os outros livros ela lê, ela acha bom, divertido, etc. São livros divertidos mesmo. Os livros que eu li são bons. Agora, esse aqui, ela disse assim: pai, esse é o tipo de livro que ganha prêmio Nobel, porque ele conta uma história verdadeira de um país que os caras não conhecem, nem brasileiro conhece. Eu falei, ué, quem sabe? Uma visão diferente. Quem sabe, né? Ninguém nunca mexeu nesse vespeiro aqui. Então, se um dia você precisasse refazer isso daqui, você refaria de novo? Uma viagem desse tipo assim? Kendi, eu costumo dizer o seguinte: olha, eu errei muito na vida, eu fiz muita bobagem, etc. Mas se eu tivesse a chance de refazer minha vida, eu ia fazer tudo exatamente igual. Ou seja, eu ia errar todas as coisas, porque é o seguinte: se eu não fizesse tudo do jeito que eu fiz, eu não estava hoje aqui contigo. Você concorda comigo? Eu ia entrar num universo paralelo, né, muito típico da Marvel, né? Ia entrar num universo paralelo, sabe lá onde é que eu ia parar. Vem da música My Way aí, viu? É fazer do meu jeito. E tudo que eu errei, falei, 4 casamentos, etc. Então, tudo isso é aprendizado, tudo isso me levou a ser quem eu sou, tudo isso me levou a fazer o que eu faço. E, por exemplo, hoje, eu sou um cara que estou tentando, vocês podem imaginar, viver de literatura num país de analfabetos. Então, sabe, é outro puta erro, não devia fazer qualquer outra coisa. Mas,
Tem o lado romântico. Eu não sei se é romântico, é o que eu gosto de fazer. O fim de semana eu vou para minha casa de campo, é lá que eu escrevo, e eu escrevo no escuro, só com a luz do teclado do computador, que eu tenho uma luzinha fraquinha, deixo tudo escuro e 5, 6 minutos que eu estou ali em frente ao computador, no escuro, na minha sala lá, eu entro no livro. E daí é só contar o que eu estou vendo. E eu acho isso uma maravilha, porque, sabe, isso aqui eu vivi. Ó, eu vou dizer para vocês uma coisa, tudo que está aqui eu assino embaixo, eu vivi. O personagem central não tem meu nome, eu criei um personagem com outro nome, mas sou eu. Eu vivi, é tudo verdade, não tem uma vírgula de mentira nesse livro. Tudo que acontece no livro é real. As pessoas têm nomes fictícios, é claro que é para não complicar a vida de ninguém, mas é tudo real. Eu acho que é interessante. Legal. E o Elton também tem um programa na TV Relacionamento, que é o 3 Neurônios. Isso. Muito interessante, que já está no número 135, se não me engano. Não, eu gravei o 137, tá? 137. O 138 já está gravado, sai domingo. Perfeito. Entra na TV Relacionamento e também vocês encontram no Facebook, encontram tudo lá. Aí é um programinha político, tá? Eu estou falando sobre essas coisas engraçadas que estão acontecendo no Brasil, que são engraçadas para o pessoal lá de Brasília, para a gente não tem graça nenhuma. Então, a gente ali, à medida do possível e do impossível também, fala as verdades. O programa chama 3 Neurônios e o subtítulo é A Verdade com Humor, sempre que possível for. E a gente tenta olhar para essa barbaridade que está acontecendo aí com um certo humor. Perfeito. Então, muito obrigado. Kendi, eu que te agradeço. Muito obrigado. Um abraço para todos vocês. Os agradecimentos a esse grande escritor, grande publicitário, Elton James Kutzka, nós finalizamos mais um Você é Top. Grande abraço e até a próxima. Vocês são top.